Você não está com medo, você está deixando o medo decidir por você. Quantas oportunidades você já perdeu por causa do medo? Quantos sonhos ficaram pelo caminho? Quantas vezes você sentiu que Deus estava abrindo uma porta diante de você, mas mesmo assim decidiu permanecer onde estava porque o desconhecido parecia assustador demais? Se hoje você sente que está parada, travada ou incapaz de avançar, eu quero que você fique comigo até o final deste vídeo. Porque talvez o que esteja impedindo você de viver uma nova fase não seja a falta de capacidade, nem a falta de oportunidades. Talvez seja apenas o medo ocupando um espaço que nunca deveria ter sido dele. Olá, eu me chamo Dani e aqui neste canal eu ajudo as mulheres que se sentem desvalorizadas a se reconectarem com a sua verdadeira identidade. O medo é um dos maiores ladrões de destinos que existem. Ele não chega gritando. Ele não aparece dizendo, vou destruir seus sonhos. Pelo contrário, ele chega disfarçado de prudência, disfarçado de proteção, disfarçado de cuidado. E aos poucos começa a sussurrar. E se você não conseguir? E se der errado? E se as pessoas criticarem? E se você fracassar? E sem perceber, você começa a acreditar nessas vozes. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Durante muito tempo, eu deixei de tomar decisões importantes porque estava dominada pelo medo. Uma delas foi iniciar este canal. Eu sabia que precisava começar. Eu sentia isso no meu coração. Mas sempre existia uma desculpa. Sempre existia um motivo para esperar mais um pouco. Até que percebi algo muito importante. Eu não estava esperando o momento perfeito. Eu estava apenas alimentando meus medos. E talvez você esteja fazendo a mesma coisa. A primeira coisa que você precisa entender é que o medo tem uma única missão: paralisar você. Toda vez que ele assume o controle da sua vida, o resultado é o mesmo. Você deixa de agir, você deixa de avançar, você deixa de crescer, você deixa de viver aquilo que Deus preparou para você. Mas existe uma diferença muito importante entre medo e prudência. Uma mulher prudente analisa, uma mulher prudente observa, uma mulher prudente busca sabedoria antes de tomar decisões. Mas ela não deixa de agir. O medo faz você recuar. A prudência faz você se preparar. São coisas completamente diferentes. A Bíblia nos ensina isso quando fala sobre o temor do Senhor. Mas o temor do Senhor não é medo, é reverência, é respeito, é sabedoria. Por isso, a partir de hoje, eu desejo que a prudência caminhe ao seu lado, mas que o medo não ocupe mais o lugar de comandante da sua vida. Porque toda mulher que deseja viver um recomeço precisará enfrentar momentos de insegurança. E aqui está algo que poucas pessoas falam. O medo quase sempre começa pela insegurança. Você recebe uma proposta, surge uma oportunidade, aparece uma mudança e imediatamente surge aquele frio na barriga, aquela sensação estranha, aquela dúvida. E muitas vezes você interpreta isso como um sinal para desistir. Mas não é. É apenas a sua mente tentando lidar com algo novo. Sempre que você estiver diante de uma mudança de nível, a insegurança aparecerá. Porque você ainda não conhece o caminho. Você ainda não sabe exatamente o que vai acontecer. Você ainda não domina aquele ambiente.
Mas isso não significa que você não seja capaz. Significa apenas que você está crescendo. Vou contar uma vez que o medo tomou conta de mim. Eu me lembro quando meu marido me incentivou a me formar em uma faculdade. Sinceramente, isso nem passava pela minha cabeça. Eu não fui criada acreditando que aquilo era para mim. Quando ele falou sobre isso, o primeiro sentimento que surgiu foi o medo. Eu olhava para aquela universidade grande e pensava: isso não é para pessoas como eu. Além disso, eu acreditava que nem conseguiríamos pagar a mensalidade na época. Mas hoje eu percebo algo incrível. Deus estava preparando um novo nível para a minha vida e estava usando alguém próximo para me mostrar o caminho. O problema é que o medo estava tentando me impedir de enxergar. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes Deus colocou oportunidades na sua frente e você recuou porque estava mais conectada ao medo do que à fé? Existe uma verdade que transformou minha vida. Entendi que fé e medo não conseguem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Quando a fé cresce, o medo diminui. Quando o medo cresce, a fé enfraquece. Por isso, você precisa decidir qual voz irá alimentar. A voz da dúvida ou a voz da confiança? Porque aquilo que você alimenta cresce. Agora quero que você preste muita atenção. Quando o medo chega, ele raramente vem sozinho. Ele traz consigo pensamentos negativos. E esses pensamentos começam a criar histórias dentro da sua cabeça. Histórias que parecem extremamente reais. Você imagina cenários, você cria problemas, você prevê fracassos, você sofre antecipadamente. E muitas vezes nada daquilo acontece. Quando eu era criança, lembro de uma situação engraçada. Minha mãe tinha me arrumado para uma festa e pediu para eu não me sujar. Pouco depois, brincando com os meus primos, caí dentro de um rio que tinha atrás da minha casa. Naquele instante, minha mente criou um verdadeiro filme de terror. Eu tinha certeza que seria castigada, que levaria uma bronca enorme, que nunca mais poderia brincar com os meus primos. Mas sabe o que aconteceu? Minha mãe simplesmente deu risada em me ver dentro do rio, chorando. E tudo aquilo que eu tinha construído na minha cabeça nunca aconteceu. E a vida é assim. Muitas mulheres estão sofrendo por histórias que nem sequer existem, sofrendo por cenários que nunca irão acontecer, vivendo dores antecipadas, gastando energia emocional em batalhas imaginárias. Talvez você esteja fazendo isso agora. Talvez exista uma decisão esperando por você. Talvez exista um sonho esperando por você. Talvez exista uma oportunidade esperando por você. Mas você está parada, porque criou dezenas de cenários negativos dentro da sua mente. Mas eu quero te ajudar com uma dica que eu uso. Quando a insegurança aparecer, faça 3 perguntas para si mesma. Primeira, por que eu estou insegura se já enfrentei desafios parecidos antes? Segundo, qual é realmente a pior coisa que pode acontecer? E a terceira, se tudo der errado, eu seria capaz de recomeçar novamente? Na maioria das vezes, você perceberá que é muito mais forte do que imaginava. Você sabe quais os medos que mais paralisam as pessoas? Vou te falar. Medo de errar, medo de fracassar, medo de falar em público, medo de ficar sem dinheiro, medo da rejeição, medo de não ser aceita,
medo de se arrepender. Talvez você tenha sido impedida por um deles, talvez por vários, mas quero que faça uma reflexão muito sincera. Quem você seria hoje se não tivesse permitido que esses medos controlassem suas decisões? Onde estaria? O que teria conquistado? Que sonhos já teriam se tornado realidade? A verdade é que existe uma mulher extraordinária dentro de você. Uma mulher forte, uma mulher capaz, uma mulher preparada. Mas ela só aparecerá quando você decidir agir apesar do medo. Não espere o medo desaparecer. Ele provavelmente não desaparecerá antes da sua decisão. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é agir mesmo sentindo medo. É dar um passo quando suas pernas estão tremendo. É confiar quando você ainda não consegue enxergar todo o caminho. É acreditar que Deus já está onde você ainda nem chegou. Então guarde essa mensagem no seu coração. Não permita que o medo escreva a sua história. Não permita que ele escolha seu futuro. Não permita que ele roube aquilo que Deus preparou para você. Se você está com medo, vá assim mesmo. Se está insegura, avance mesmo assim. Se não consegue enxergar tudo, dê o primeiro passo mesmo assim. Porque muitas vezes o milagre acontece somente depois que você decide caminhar. E quando olhar para trás, perceberá que aquilo que parecia um gigante era apenas uma sombra criada pelo medo. Você é mais forte do que imagina. Você é mais capaz do que acredita. E o seu próximo nível está do outro lado da decisão que você vem adiando há tanto tempo. Então tome essa decisão. Comece, recomece, avance. E nunca permita que o medo seja maior do que os planos de Deus para a sua vida. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe aqui o seu gostei e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E lembre-se, o medo paralisa, mas a fé movimenta. E a sua nova história começa no momento em que você decide dar o primeiro passo. Beijos e até o próximo vídeo.